Hoje estamos aqui com o Sargento Assis, vereador da cidade de Venda Nova do Imigrante. Seja muito bem-vindo, Sargento. Obrigado, Axel. Eu já me sinto assim de casa. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui participando desse podcast, que é muito importante. A gente sabe da imensidão que esse podcast tem, né? E a importância da gente falar das nossas limitações, das nossas vidas para as pessoas. Às vezes a pessoa vê ali o Sargento Assis, acha que é um super-homem, mas é uma pessoa comum, porém com alguns objetivos, algumas determinações, né? Que bom, que bom. A gente fica muito alegre com a sua visita aqui. Pessoas importantes, pessoas conhecidas aqui na nossa sociedade. Vi contar a sua história, né, a sua origem, os seus planos, que todo mundo tem planos e objetivos. É, verdade. A gente começa com uma pergunta: por que o senhor escolheu ser sargento, ser policial e depois vir a se tornar sargento? O que te levou a tomar essa decisão lá na sua infância? Boa pergunta, hein? Eu começo, primeiro, né, cumprimentando aí os internautas, os ouvintes que estão acompanhando o podcast, cada um da maneira que pode. E a minha história, ela começa em Afonso Cláudio. Afonso Cláudio. É a cidade aqui vizinha de Venda Nova. Lá pelos anos de 1980. E eu sou de uma família assim, muito humilde, muito simples. E naquele período a gente passava assim, por dificuldades ali na própria subsistência. Né? E daí, com 8 anos, eu iniciei o segundo ano na escola Augusta Lamas Dávila, e lá, a partir daí, eu comecei a engraxar sapato. Aprendi a fazer troco, né? Comecei a engraxar sapato para ajudar na subsistência da família, ajudar na alimentação, comprar materiais de escola para mim. Roupas era coisa que era raridade, né? E era caro na época, né? Era caro, a gente tinha um poder aquisitivo muito baixo, né? E então, quanto vendia, trabalhava durante a semana engraxando sapato, aos domingos a gente saía para vender picolé. Era comum os estádios lá em Afonso Cláudio, que era o Ipiranga, Botafogo, ter ali eventos, né? Campeonatos, que era todos os domingos, tinha jogos. E a gente acabava explorando aquele ambiente para vender esse picolé, vamos colocar lá, que era fabricado pelo Maione, né? Se estiver ouvindo, a gente deixa até um abraço, que isso aí faz parte da vida da gente, da história. Bacana. E ali, rapaz, eu tive o prazer de começar durante a semana, ir no quartel da 2ª Companhia Independente, lá em Afonso Cláudio, e engraxar sapato dos policiais. E acabei me encantando com aquele ambiente. Até então você não tinha esse sonho? Eu tinha medo. Tinha medo de polícia? Eu vi uma viatura, a gente corria, a gente escondia, a gente ficava cismado, a gente tinha esse medo. E dá um pouco eu comecei. Até mesmo porque os outros colegas, os outros meninos que faziam o mesmo trabalho, tinham essa cisma, né? E não quiseram se aventurar. E depois que eu fui abrir caminho, outros começaram a ir. E eu tive o prazer, depois de trabalhar com vários policiais, que eram fregueses meus, olha só, colega de trabalho, né? E chegando ali até a ir para a reserva, quase junto, nele um pouco à frente, ou depois. Então, dali despertou essa motivação. Olha só, até então você tinha medo de policiais, tinha medo de viatura. Tinha medo, eu via, nunca fiz nada errado. Né? Mas a criança... Normal de criança ter medo, era pintado, né? Assim, pra gente que a polícia era totalmente repressiva, né? É porque os pais têm o costume de falar: olha, se você não parar de fazer bagunça, eu vou chamar a polícia. E eu deixo até um alerta aí para os pais que às vezes costumam se manifestar dessa maneira, que já policial, eu trabalhei muito no litoral, aqui no litoral sul, de Marataízes até Vila Velha, foi os locais que eu trabalhei durante toda a minha carreira aí. E no verão a gente se deslocava para lá. E lá tinha uma coisa que era muito interessante. Às vezes você se deparava com a criança perdida, quando a criança era de Minas Gerais ou de outro estado, eu já sabia. Tá vendo? Porque a criança chegava perto da gente, ela abraçava. E ela falava o nome do pai, o nome da mãe, tinha uns que sabia até onde estava. E daí a pouco chegava um pai tranquilo, sereno, procurando o filho. Aqui meu filho não está por aí não. Olha, tá assim, tá lá na base e tal, foi encontrado na praia. E quando as crianças eram do Espírito Santo, era o contrário. A criança viu o policial e ele entrava em desespero. Ficava com medo. Ele ia com qualquer um outro estranho, poderia ser uma pessoa muito melhor até que o policial, mas como poderia ser um aproveitador, um bandido. E com ele a criança se sentia segura.
Daí me despertou que eu precisava ajudar a melhorar, a quebrar essa visão, né? E a gente consegue fazer isso lá depois, a partir de 2014, eu volto lá para falar, já no ProERD. E lá, devido àquelas dificuldades que a gente vivia ali na adolescência, eu tinha uma vida assim muito intensa, minha vida sempre foi muito intensa, né? Eu passei a trabalhar no Café Pontões, depois dos 14 anos, e depois 3 Pontões Café, que era a mesma empresa, né? E trabalhava lá durante a manhã. E com o sonho de ser policial, ou ainda não? Tinha o sonho de ser caminhoneiro. Caminhoneiro, policial. Olha só. E cantor. Olha que doido. 3 sonhos você tinha. 3 sonhos. Aí cheguei, trabalhava. E você no final foi porque você tinha medo. Vou chegar lá, você vai chegar lá. Olha que doido, que coisa. E aí eu peguei e fui para trabalhar nesse café. Aí à tarde eu fazia magistério, habilitação para o magistério, que era um curso para ser professor na época, a gente não tinha pedagogia, faculdade, coisa dessa natureza. E à noite eu fazia um auxiliar técnico de contabilidade, até na escola da doutora Dalza Afonso Barbosa, uma pessoa assim, que foi uma referência para mim. Bacana. Onde, devido à minha alta média, eu ganhei uma bolsa na escola, que era uma escola particular. Então eu ganhei essa bolsa e a bolsa ela tinha durabilidade de 1 ano. Se você fosse bem naquele ano, você teria direito do seguinte. Entendi. E consegui fazer ali os 3 anos, com a média assim, muito boa, né? Naquela escola particular. Também fiz na escola pública, que foi o magistério. E daí surgiu, quando eu estava acabando, o Café Pontões, que era do Sérgio Brambila, que foi até meu padrinho, né? Não é que ele é uma pessoa viva ainda. E aí ele se predispôs, falou assim, começa a fazer as viagens com o Jair aqui de Ibatiba, era um motorista já experiente, acho que era Jair Porcino, se não me fala a memória do sobrenome. E a partir daí a gente vai, quando você aprender a rota e tiver um pouquinho mais de experiência, a gente tira uma habilitação para você. Olha só. E você começa a ser caminhoneiro mesmo. Ser caminhoneiro. Rapaz, aquilo ali foi um brilho, né? Você ficou muito feliz, era né? o Papai Noel que eu estava vindo daqui da frente. E dali eu passei a fazer essas viagens, fiz acho que 3 viagens. Na primeira foi bem, na segunda eles tentaram assaltar a gente. Poxa, aí você foi até que na Serra do Pinga-Fogo, eles jogaram um paralelepípedo na porta do motorista. Caramba! Você pega no vidro que o paralelepípedo tinha feito não vou falar que mataria o caminhoneiro, né? Mas com certeza o veículo ia acabar se desgovernando, ou saindo da estrada. Alguma coisa ruim ia acontecer, né? E ali já me deu um susto. E voltamos tranquilo. Quando deu na semana seguinte, subindo a Serra de João Boulevard, eu lembro que a gente estava subindo e tinha 2 pessoas andando de bermudas, caminhando na beirada da margem do asfalto, isso umas 2 horas, 3 horas da manhã. E o caminhoneiro falou, eles vão tentar assaltar a gente. Ele me chamava de Batista, na verdade. De Batista. Eles vão tentar assaltar a gente. Eu falei, será? Fico olhando. Aí fiquei olhando, rapaz. Daqui a pouco os homens sumiram. Caramba. E quando a gente foi ver, ele já estava em cima do chamado malhau ali, que sobe pela lona do caminhão, que era um caminhão de café, era um café torrado. Você nem escutou ele subir. Rapaz, eu entrei em desespero ali. Caramba! E o caminhoneiro, por ter já mais experiência, já percebeu o que estava acontecendo. E aí a gente conseguiu sair bem vivo dessa situação. Aí eu falei para ele, papai, isso é muito perigoso para mim. Seu sonho já começou a mudar. Já vi que era muito perigoso, que não era para mim, não. Daí eu passei a focar em estudos. Aí eu fui chamado pela prefeitura de Afonso Cláudio para dar aula. Aí fui para uma escola do interior. E nessa escola do interior, o transporte ia da segunda-feira e voltava na sexta-feira à tarde. Então a gente ia e ficava de favor na casa das pessoas ali próximas da escola durante a semana toda. E eu era um rapaz jovem, né? Você percebia que você tirava a liberdade da família. Sim. Porque o dono da casa, às vezes, tinha filho ali. Inevitável, né? Precisava de ir trabalhar, precisava, às vezes, ficar fora de casa. Ele também não sabia a fundo da vida da gente, né? Então, aquilo ali causava assim, um desconforto para a família e para mim. E, às vezes, você ia para a escola e ficava na escola o dia todo. Eu voltava quando eu sabia que ele também já tinha retornado, né? E a dificuldade maior foi que naquele intermédio ali, a gente era chamado de DT.
Era um contrato por designação temporária. E nesse contrato, às vezes, a gente chegava a passar 4, 5 meses sem pagamentos. Poxa vida. Eu entrei, trabalhei, acho que foi em torno de 5, 6 meses. Aí passei na prova da polícia, fui para a polícia. Quando eu fui receber o primeiro pagamento da designação temporária como professor, eu já estava na academia da polícia. Você já tinha lá no mudado 3º batalhão. Olha que demora. E como você iria sobreviver? Sim, 6 meses sem ter aí uma renda. Principalmente se é de família que não tinha ali dinheiro sobrando para dar um suporte, né? Aí fui para lá, fiz o concurso da polícia, que era a minha paixão. Acabei o concurso em maio de 93, 94. E na época eu fui o segundo colocado em notas, né? Notas, que é um contexto geral. E dali a gente, após formado, a gente foi encaminhado para a Grande Vitória. Olha só a história. Eu fui para a casa de detenção, os mais antigos que estão acompanhando, né? Eles vão recordar que a casa de detenção em 94 era um local onde diariamente havia aí a morte de um preso. É mesmo, Assis? O pessoal, os próprios presos, eles iam lá para o 3º andar, que era como se fosse um terraço, não tinha cobertura, sorteava ali um preso e jogava lá de cima. Jogava lá de cima? No YouTube, com certeza vai ter aí vídeos aí da Rede Gazeta, que todo dia, 9 horas da manhã, estava lá aguardando alguém ser jogado de cima. E eu lembro que os sorteios eles aconteciam primeiro entre aquelas pessoas que tinham ali crimes de cunho sexual. Mas eram os agentes mesmo que faziam ou eram os próprios presos? É como se fosse uma constituição particular deles. Caramba! A gente não tinha, como policiais, você não tinha o que fazer. Eu lá na época fazia a guarda externa. A guarda externa nas torres, né? Aí tinha os policiais civis que faziam ali a guarda interna, acompanhava ali a movimentação, mas mesmo eles ficavam ali limitados, né? Dentro de ações com um presídio com infinidade de pessoas. Decidiu entre eles e jogava o cara lá de cima. Decidiu ia acontecer. Caramba, Cis. E aquilo ali me deu assim não falar que é uma revolta, né? Um desespero. Desespero, você não tinha como fazer nada, né? Você não tinha como fazer nada, eu não tinha costume com a situação daquela. A gente não tinha costume de ver pessoas morrendo como se fosse mais um animal, né? E igual um animal, né? Deu um choque psicológico na gente grande. E ali eu fiquei durante um determinado tempo. Quando eu percebi que aquilo ali já começava a me prejudicar, aí eu consegui uma transferência para Afonso Cláudio. Para a companhia. Na época era comandada pelo Tenente Batista, né? E depois pelo Tenente Lordes. Que história, As duas pessoas estão aí. São pessoas que eu tenho assim, um grande carinho, um grande agradecimento. Né? E não sei te falar, se eu tivesse continuado lá, aonde eu teria chegado. Aonde teria chegado, né? Até por questão psicológica. Da gente ficava muito abalado. Você não tem vergonha. Quem te vê na rua hoje, de falar, não. Uma pessoa forte igual o senhor quem fala que passou por essa história. Era noites que às vezes você pingava água no olho. Eu imagino. Insatisfação. Eu tô vendo que o senhor está se emocionando agora. Eu arrepio ouvindo essa história. E às vezes você tinha vontade de ir embora. Mas eu lembro que o dinheiro que eu tinha era 550, não lembro se era reais, se era cruzeiro, se era cruzados, que era o dinheiro que dava para comprar toda uma moto TT velha. Ter uma motinha tipo a CG, mas mais magrelinha, mais desnutrida, soltava uma catinga de fumaça de óleo desse tempo. É o que dava para comprar. Era o meu dinheiro que eu tinha para comprar aquela moto, era meu sonho. E quando eu fui fazer aquele monte de exame da polícia, viagem, eu passei a usar aquele dinheiro todo para aquela finalidade ali, para alcançar aquele objetivo. Então, no meu coração, eu falei, gente, eu só saio daqui quando eu pelo menos reaver o que eu gastei. Tirando disso, eu não... Você abdicou de sonhos, né? Não vou perder minha motinha, não. Isso. Era o que eu tinha no coração. E dali a gente veio para Afonso Cláudio, já muda a rotina todinha. Eram uns policiamentos que era muito bom. Existia assim uma cooperação, uma parceria entre as equipes que era diferenciada. E ali em Afonso Cláudio eu tive a oportunidade de trabalhar fazendo escoltas de malote. Era feita num policial sozinho. Era um só? Um policial,
num Fusca. Não era blindado? Não, blindado a blindagem era só de Deus mesmo. É mesmo, assim. E aí, às vezes, ia para a fazenda Leogildo, que tinha assim, uma grande produção de café. Fazia Brejetuba, que também não tinha... Brejetuba não tinha banco naquela época, era um distrito, né? Foi antes da emancipação. E a gente fazia esse percurso. Até que um dia, um colega, foi Deus que me livrou nesse dia, um outro colega estava fazendo e tentaram o assalto, deram um monte de tiro no carro e eles, graças a Deus, sobreviveram. Daí para frente, aquele trabalho ele acabou sendo suspenso. Ah, sim. E a partir daí a gente trabalhou ali na região de Pomerana, aquela região de Mata Fria, divisa com Itarana, Itaguaçu, Laranja da Terra. Aí a gente passou para essa região aqui do lado de Brejetuba, São Jorge. E ali a gente trabalhava destacado. Era uma coisa de louco. Você trabalhava destacado, não tinha uma viatura. Durante a semana tinha um policial que morava lá. Era só Deus mesmo para proteger. Deus. E final de semana ia um outro policial de apoio. Geralmente ia gente de apoio. Às vezes para lá, às vezes para São João de Viçosa também era um destacamento. São Jorge também foi um destacamento. Lagoa, lá em Afuscal, também foi um destacamento. E nesse destacamento a gente ia para lá para somar com um outro policial para dar um suporte para aquela comunidade. Interessante que quando tinha uma ocorrência, a pessoa que estava ali pedindo o serviço da polícia, ele tinha que ter um veículo para transportar a gente até o local, para a gente fazer lá, como que era? Às vezes a prisão, a qualificação, o registro, depois trazer de volta. Olha só. Olha que doideira. Então, se a pessoa totalmente diferente de hoje. Totalmente diferente de hoje. Nós temos aí, graças a Deus, eu me afastei da polícia aí no momento onde você tem praticamente mais viatura do que policiais. Sim. Armamento de primeira linha. Colete. Na época eu lembro que colete você chegava lá eu vou trabalhar agora meio-dia. Então você tinha que chegar lá 11h30, cautelava, ou seja, pegava o colete número 10, colocava no seu nome, você assinava, colocava ele. Quando acabasse ali o seu plantão, seja ele de 6 horas, de 8 horas, de 24 horas, você devolvia para outro colega. Não só o colete, a arma. Aí você ia para casa. Quem tinha arma particular, tinha. Quem não tinha, estava na mão de Deus de novo, né? Caramba! E a gente tinha lá uns revólveres que a gente chama de canela seca, né? Então a gente não tem esse cano refrigerado. E se chegava para trabalhar, a gente dava um revólver e 6 munições. Era aquilo que tinha. Aí saiu amanhã, você deixava o revólver lá para outro colega. Que história! Pegar para poder estar trabalhando. Então foi assim, a gente saiu da água, eu saí da água para o vinho. Olha só. Eu entrei numa modalidade, a gente sai em outra assim, totalmente diferente. A gente precisava, às vezes, eu lembro que Brejetuba, São Jorge, quando dava uma ocorrência, que a gente prendia alguém que precisava de uma viatura e ir lá buscar, a gente tinha um telefone no centro da cidade, um aparelho que era da Teleste, e as pessoas faziam fila ali para ligar por hora. E eu lembro que tinha muita gente que ficava chateado que a gente chegava para usar o telefone e a gente tinha prioridade, você não cortava a fila, na verdade. Cortava a fila. Ia lá fazer a ligação, era emergencial. Aí a gente ficava meio chateado, achava que não era necessidade, tá? Mas era o que tinha, né? E aí você acionava um apoio lá e buscava a equipe, né? E trazia. E com a emancipação de Brejetuba, né? Eu fui novamente relocado aqui para o município de Conceição do Castelo. Conceição, cidade vizinha nossa. Vizinha aqui, tenho um grande afeto, um grande respeito e carinho lá por Conceição, onde eu tenho assim centenas, dezenas de amigos meus. Que maravilha, Assis. Pessoas assim, de alta confiança, né? Ao longo dos anos aí. E lá também pude aprender muito no período que eu estava ali. Tive ali grandes amigos, tinha lá o Sargento Rodrigues, que agora é o Capitão Rodrigues, que era uma pessoa que muito motivadora, dava oportunidade pra gente. Eu lembro que lá eu desenvolvi um projeto de trânsito nas escolas. Eu e a hoje Sargento Eliana, nós éramos 2 soldados, né? E conseguimos aplicar palestras de trânsito em todas as escolas. O sargento, na época, ele dava apoio para que isso fosse realizado. No final, a gente fazia uma formatura dentro da sede do município. Algo diferenciado bacana. Que morreu. E hoje a gente sabe que é muito importante as crianças, adolescentes, ter o conhecimento mínimo de trânsito. Sim. Principalmente com essa inovação aí de bicicletas elétricas. A gente vê crianças de 8 anos, 10 anos, 15 anos, adultos, né? Sim.
trafegando com bicicleta, você vê um na calçada, você vê na contramão, você vê de capacete, você vê sem capacete, você vê correndo, você vê andando tranquilo. Tem que ter uma conscientização, então, precisa ter uma conscientização para que essas pessoas aí, elas tenham o conhecimento mínimo do trânsito. Sim. Porque você, motorista habilitado, você tem o conhecimento. Mas se não tiver... Uma criança, né? Quer dizer, é um que sabe, o outro que não sabe, está propício a onde que dá o acidente, né? Vai dar o acidente. Então, se os dois tiverem pelo menos um conhecimento mínimo, isso aí vai pormenizar a possibilidade aí de um risco, né? Verdade. E na Câmara eu até tive o prazer de propor o ano passado, foi aprovado na Câmara, né? Que maravilha. Uma lei onde a gente pede que as empresas que fazem a venda de bicicleta elétrica, entre outras coisas, traga ali as primeiras orientações, traga ali placas informando equipamento de segurança que é aconselhável estar usando, capacete, roupas, capacete, o básico, isso, né? A gente, mas a pessoa não tem um capacete. Pô, você pode comprar uma bicicleta de 8 mil, como que você não pode comprar um capacete que vai salvar a sua vida. R$100. Né? E às vezes o pai que às vezes não concorda, quem sabe que nem todo mundo concorda. Ele tem que pensar que se o filho for atropelado, cair e bater a cabeça, ele corre e tem uma pessoa ali dentro de casa em cima da cama o resto da vida. Às vezes por uma falta de uma medida de segurança. Com certeza. Eu não sou contra, o Sargento Assis não é contra o uso da bicicleta elétrica por adolescente, por criança, dentro de uma normalidade. Desde que tenha alguns critérios mínimos, né? Sim. Até a bicicleta comum, né? Tem os lugares para trafegar. Os locais próprios, né? E a verdade é que a população não tem hoje muita informação sobre as questões da bicicleta elétrica. Olha que doideira, dava do assunto, já entrei no outro. Sim, mas essa é a verdade, está muito avulso ainda. Está avulso, a pessoa não sabe qual bicicleta que é qual que realmente é uma bicicleta elétrica, qual que não é. A pessoa não sabe se ele pode andar na ciclovia, ou se ele tem que andar sentindo os carros na mão, ou se ele pode andar na contramão, ou se ele pode andar na calçada, que equipamentos que ele tem que usar. Então eu acho que a gente precisa de algumas políticas públicas para auxiliar a população. Que não é que a pessoa não quer fazer, às vezes a pessoa não sabe. Às vezes não sabe, não sabe como lidar com isso ali e vai pelo que está vendo a maioria fazer, né? Então, em Conceição do Castelo, eu fiquei lá alguns anos, se não me falha a memória, foi acho que a partir de 2003. 2003. Isso, em 2003 também nasceu meu filho, o Alif, né? Que é uma criança especial, ele tem síndrome de Down. Sábado atrasado foi o dia da pessoa com deficiência, me cobrou muito para ele, essa é uma data muito importante. Né? Imagino. E nesse período eu passei aí para Conceição. Em Conceição do Castelo, lá, durante algum tempo eu tive o prazer, a honraria de receber ali um título, né, de cidadão conceiçoense. Né? Que maravilha! Muito me encantou. Deve ser muito gratificante, né? Eu fui o primeiro policial a receber esse título lá em Conceição. Então aquilo ali pra gente... Não é à toa, né, Assis? Rapaz, é um agradecimento, né? E às vezes os meus colegas mais novos que chegam, a gente fala, eu costumo, nas oportunidades, conversar, para que tenha mais empatia. Porque a gente, como policial, às vezes a gente é preparado para trabalhar com bandido. Sim. Mas nem todo mundo é bandido. Nem todo mundo é bandido. Nem todo mundo é minoria. E às vezes uma pessoa de bem, ela pode se envolver num problema com outra pessoa de bem a qualquer momento da vida. Pode errar, né? Seja por um acidente de carro, seja por algo mal falado, mal interpretado ali. Isso você falou. E são pessoas de bem. Então vale a pena, às vezes, a gente como policial, né? Utilizar a empatia e se colocar no lugar das pessoas. Interpretar isso, né? Não é deixar de fazer, não é ser bonzinho, é ser justo. Verdade. Porque, às vezes, no lugar daquela pessoa ali, poderia ser o meu pai, poderia ser minha irmã, poderia ser minha esposa. Aí eu preciso tratar essa pessoa como eu gostaria que meus colegas tratassem se fosse um familiar meu. E se a gente tratar, às vezes, uma pessoa do bem igual um bandido, aquela classe, né, aquela área ela é injusta e ela acaba ficando sendo odiada na sociedade. Sim, cria uma repulsa muito grande. Uma repulsa. Isso é um ponto bem importante de falar. A gente trabalha com essas informações para os colegas que estão chegando aí. A gente sabe que quando a gente chega na polícia, eu vou colocar, às vezes 18 anos para 19, aí um menino, aí você passa a ter direito a ter uma arma, a ter assim, alguns acessos, né? Acesso à informação, que é uma responsabilidade assim, imensa. Maior do que uma arma no vida bolso. Dos outros. Então,
é uma sobrecarga de poder, informação, conhecimento. Aham. Se a pessoa não tiver com o pé no chão, ele vai ter dificuldade de lidar com isso aí. Sim. E se às vezes não tiver do lado de um colega, ele às vezes mais experiente, que ajuda ele a aprender a dosar essas adrenalinas, né, que acontecem no dia a dia, ele acaba às vezes trazendo alguns transtornos para ele mesmo, que lá na frente ele vai ver que poderia ter feito diferente. Não deixar subir para a cabeça, né? Mais ou menos isso aí. Não deixar, que acaba subindo. Sim. Pô, virei policial, agora tem uma arma. E a vontade de resolver tudo. E não é assim, quando chega, olha, eu vejo que ele anda sem capacete, eu vejo que eles empinam moto, eu vejo que eles estão andando armados, estão vendendo droga, a pessoa chega com aquela vontade de resolver tudo. E não pode ser dessa forma, Só que não consegue, né? Porque não depende só de você. É todo um conjunto, né? Um sistema, e a gente tem a limitação. A limitação do policial, às vezes é pego militar, né? Pegou de flagrante, entregou para a delegacia. Ah, mas tem vezes que vai liberar na mesma hora. Eu fico puto, fico revoltado. Quando acontece isso. Mas eu aprendi que não é responsabilidade minha. Sim. A minha responsabilidade é conduzir aquela situação e apresentar a autoridade policial, que é o delegado. A partir dali... a responsabilidade é de outro. Ninguém pode falar assim, você não fez sua parte, não. É o que a lei diz, você que cumpriu. Isso aqui foi cumprido, foi feito. Né? Dali para lá já cabe a outro. E às vezes a gente está na ânsia de resolver tudo, a gente acaba absorvendo isso aí. E existe mesmo alguns países que têm 2 ciclos de polícia. O ciclo de polícia do Brasil é esse aqui, o flagrante é um, a investigação é outra, Entendi. Na frente é outra. A gente tem países que é o tal do ciclo completo, onde o próprio policial que fez a apreensão, ele faz o levantamento, faz a investigação. E já atua. Entrega lá na frente. Eu acho que seria assim, muito melhor. Muito melhor. Porque eu chego numa situação onde às vezes te envolve, Sim. eu, sargento Assis, eu vou perceber coisas ali que vão ser assim, imprescindíveis para uma definição justa lá na frente. Ao tempo que às vezes um outro colega que veio, não chegou naquele ambiente, não absorveu às vezes as energias que tinha ali naquele ambiente, ele vai ter dificuldade, ele vai fazer o que está no papel de maneira seca, sim, não. Agora, quando você está ali, você às vezes absorve alguns porquês. Você vê algumas coisas que ele não viu, né? Que não viu. Então eu acho esse ciclo completo assim, muito mais importante, muito mais bacana, vamos colocar dessa maneira, né? Do que a maneira que a gente é no Brasil hoje. Né? Que é mais partilhada e cada um tem a sua obrigação, vamos colocar dessa maneira. Sim. E depois fiquei em Conceição. E aí eu sempre tive um sonho. Nessa época você era policial. Soldado. Né? Soldado. E para sargento? Foi quando? Vamos lá. Porque é um sonho de quase todo policial e a gente sabe que não é fácil. Não. Se tornar sargento. É muito concorrido. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei lá atrás, para ir a cabo, você tinha que ter no mínimo 15 anos de polícia 15 anos. E ter vagas. Ou seja, ninguém ia com menos de 20 anos. Graças a Deus, hoje nós estamos na água pro vinho. Eu tenho colega que já foi promovido a cabo com 7 anos. Olha que mudou as regras. Que mudou lá na frente, isso aí vai ser um diferencial na carreira dele, né? Ele vai conseguir, às vezes, pleitear um pouco mais. E eu sempre tive um sonho, falei, gente, o dia que eu puder fazer uma faculdade, eu quero fazer na área jurídica. E quando eu estava em Afonso Cláudio, as faculdades que tinham era a Grande Vitória, Cachoeira e Colatina. Colatina era 137 quilômetros longe de Afonso Cláudio. Você ir à tarde, voltar de madrugada e trabalhar. Ninguém aguenta em particular, isso, né? Eu sabia que eu não tinha estrutura física para aquilo ali. E depois que eu vim para Conceição, surgiu a faculdade em Castelo. Em 2008 eu iniciei a faculdade em Castelo, na Facastelo. Depois Multivix, né? Acabou com E era um sonho. E ali não foi fácil, porque eu tive que adequar outras despesas que eu não tinha, horários. A polícia ali, eu não posso negar que a polícia me ajudou muito, porque às vezes os colegas ajudam a gente muito, que um troca uma escala com a gente um dia de semana pelo sábado, mas é pior. É pior, mas é por uma causa maior, né? Sim. Então eu tenho que agradecer. Se eu consegui concluir a faculdade, não foi por mim, foi graças à ajuda dos meus colegas ali, os policiais que trabalhavam comigo ali.
os colegas da própria faculdade, que às vezes a gente compartilhava tinha causas, matérias que eu tinha assim, muita facilidade, que outros tinham dificuldade. E aquela soma ali de um pouquinho de cada um fez com que a gente conseguisse chegar lá na frente e concluir. Bacana. Aí depois de velho, consegui concluir a faculdade. Aí em 2012 eu fui promovido a cabo. 2012 fui promovido a cabo, em Conceição do Castelo. E aí a gente tem lá na polícia algumas questões de pontuação, de elogios, punições, tira ponto. Então, aquilo ali faz uma nova lista com a colocação dos policiais, né? E quando eu, em 2017, fui até no ano da greve, né? Teve aquela greve dos policiais, que foi um desespero. Aquilo foi uma loucura, né? Loucura, o estado todo, o Brasil todo, né? Brasil todo. Ali. E a gente percebeu, eu mesmo como policial, percebi que eu era muito mais importante do que eu achava. Olha só. Aí que a gente vê as pessoas achavam que não precisavam, que não faziam falta. Eu, sem exagerar, eu tinha mais de 10 ligações por dia de pessoas, de empresas diferentes, desesperado com mensagem que chegava para eles, essas pessoas oportunistas, né? Sim. Falando que ia lá, que ia assaltar, que ia tomar. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo aí deve ter passado por isso aí, deve ter passado por essa pressão, por esse psicológico ali, esse abalo. E a sensação de impotência, né, que a gente sentia de você ver uma situação e não ter o que fazer. Mas aquilo ali foi um período. Ainda bem que foi um período curto, né? E superou. E em 2018, 2017 ainda, eu fui para o curso de sargento. Foi feito na Academia da Polícia Militar, lá em Vitória. Nós começamos com quase 800 sargentos. Né? No curso ali. E tinha um curso e depois tinha uma prova? Não. Aí tinha a prova. Fazia a prova. Aí tem gente que vai pela prova. E tem outros colegas que vai pelo merecimento, essa alta pontuação. Tinha duas formas de se tornar sargento. Você tem acesso ali. 25% era por prova, e os outros 75% era por merecimento. É uma informação bem relevante, né? Porque tem muita gente que sonha em ser policial e sonha em chegar a ser sargento. Todo mundo quer almejar, né? Sim. Um degrauzinho a mais. Então é bom que eles ficam sabendo que tem duas formas, de se tornar sargento. E lá, quando você chega ali, aí você tem aqueles remanescentes, pessoas que acham que tem o direito, alguns que realmente têm o direito, que entra na justiça e vai pro bolo. Então ali, com essas pessoas, esses outros colegas, aquilo chegou a quase 800 pessoas. Muita gente. Mas no decorrer do trâmite ali, parte dessas liminares caíram. Isso foi reduzido para menos de 700 que concluiu ali o curso final, né? E lá, a minha colocação acho que foi 51. Boa, hein? Né? De 751. Velho, né? Na época você tinha quantos anos? Ixi. Devia ter uns 45. 45. Era um gatinho ainda. Olha, mas tá vendo? Mas olha só o tempo que demorou para conseguir se tornar sargento. Aí chegou. Aí quando você termina ali, qualificado, volta, ali a partir dali continua a questão de nota. As maiores notas do curso, com os merecimentos. Se somavam. Aí lá a polícia ela promovia um aluno, depois de formado. Você forma, para quem não está entendendo, né? A pessoa se forma em terceiro sargento. Dali a um tempo, depois que passa o tal de interstício, que é um lapso temporal, ele pode ser promovido a segundo sargento. Ele passa a ter precedência. Então tem níveis também. Tem níveis de sargento. Passa a ter precedência sobre os demais. Uma informação que pouca gente sabe. E essa promoção para segundo sargento, ela ocorre pela nota que você tirou no curso de terceiro sargento e pela pontuação. Entendi. A pontuação, todos dois têm a pontuação. Entendi. Só que aqui você tirou 8, o outro tirou 8. Você, às vezes, aqui na nota, que é mais novo, você tirou 9,5. Entendi. Aí o outro tirou 8,5. Mas quando chega na pontuação, nas medalhas ali, por um bom serviço prestado, aí o cara faz 2 pontos. Entendi. Aí ele passa para 10 pontos e vai ser promovido primeiro que você.
Aí lá, quando ele é promovido primeiro, na polícia ele se torna mais antigo. Entendi. É chamado de mais antigo do que o outro, que aqui embaixo, que tinha nota maior, ele era mais antigo. Então aqui inverte ali. Tá vendo? No meio das coisas. Né? E até hoje é assim? Até hoje é assim. Aí depois acontece o mesmo lapso temporal e a pessoa vai ser promovida para primeiro sargento. Que bacana. Da mesma maneira. Aí a pessoa foi promovida para primeiro sargento e aí ele entra numa fila para fazer um tal do CAS, que é um curso de especialização de sargento. Quando ele faz esse curso de especialização, ele está apto a ser subtenente. Entendi. Só que aí para ele ser subtenente, ele depende das vagas, que assim, o número só vai reduzindo. Aí vai ficando mais difícil ainda. Vai ficando mais difícil, que se não me falha a memória, acho que era 74 no estado. Só que não vai abrir 74 hoje. Já tem 74 lá. Entendi. Tem que alguém sair também, desistir. Aí, quando alguém aposenta ou é promovido, aí nasce essas vagas. Aí abre uma vaga, duas. Ou seja, quase impossível. Vai peneirando. Né? Aí eu consegui também fazer esse curso de especialização. Você chegou a fazer então? Fiz o curso, concluí, tive um êxito no curso e fiquei na fila para a próxima promoção, né? Só que aí surgiu a questão eleitoral. Eleitoral, que agora é uma dúvida de muita gente também, né? Muita. Que te conhece como vereador. Como que de policial agora é vereador? E um mundo novo, né? E o que despertou isso em você? Eu nunca tive esse vínculo político, esse elo, né? E em dado momento, eu vim morava na Bicuíba e acabei pegando um lote no Brambila. Aqui em Venda Nova. E ali eu percebia que a municipalidade transformou em bairro, mas sem estrutura. E toda vez que você buscava algum benefício, era uma manifestação de impossibilidade. Eles vendiam assim, dificuldade para a gente para não atender. E a gente partiu tentando melhorar, pelo menos o que tinha. E claro, eu falei, gente, não pode, tudo é difícil, tudo é proibido, tudo é muita injustiça. Eu já passei a não acreditar nas justificativas que trazia, né? E às vezes para um lugar era aquela justificativa e outro que tinha as mesmas características podia. Então aquilo ali começou a corroer. Te incomodar, né? Incomodar. Interessante que a Polícia Militar aqui em Venda Nova, durante alguns mandatos, aí, eles tiveram candidatos. Às vezes vinha 2, às vezes vinha 3, às vezes vinha 1, mas não tinham conseguido alcançar. Né? E apoiado até pelo Cabo Fabre, que é uma pessoa assim, que eu tenho um grande carinho, um grande respeito, pelo Cassandro, que também foi candidato aí em outros momentos, a gente fez uma pré-votação, né? Vamos colocar dessa maneira, uma manifestação. Se fosse, quem apoiaria. E a gente também se propôs se fosse, que fosse um só. Entendi. Né? Para aumentar. Para levantar a bandeira mesmo. Para aumentar a visibilidade. Porque a gente sabe que tem muita gente que gosta de polícia. Sim, tem muita gente. Então, tem gente também que não gosta, é normal em toda categoria. Toda categoria. E às vezes a pessoa que gosta de polícia, ele gosta do polícia Axel mais do que gosta do Assis. Sim. Ou gosta do Júlio mais do que gosta do Antônio. Então, na hora de votar, você acaba dividindo. Sim. Não, eu vou votar na polícia, mas eu gosto do Axel, então eu vou votar no Axel. Sim, dividir os votos. Aí você acaba dividindo os votos. Sim. Ao tempo que muitos daqueles votos, a gente fala assim, e quantos que votou no Assis que não votaria no Axel? Vai ser minoria. Né? Eu gosto do Axel, porque às vezes ele é mais simpático, já me ajudou lá em algum momento aí, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é lá na minha pelada, entre outros assim, detalhes de convivência, né? Meu vizinho. Então a gente se apegou nessa questão. De uma pessoa só. De uma pessoa só. E eu lembro que na época a gente recebeu assim, vários convites por vários grupos, né? Alguns deles até foram aí agraciados com comandados. E eu lembro que na época eu procurei o mesmo grupo da Polícia Militar, o grupo de moradores lá do Brambilas, e transmiti as ofertas que a gente tinha e quais que eram mais alinhados com as nossas características, né? E no entanto, na época a gente foi
assim, vinculado muito à direita, né? A maioria das pessoas ali, assim, de forma expressiva, era toda voltada ali ao posicionamento de direita. E em Venda Nova a gente apoiou, recebemos o convite, né? Aceitamos o convite na época do grupo que era formado ali pelo PL, pelo Novo. Os outros dois não vão falar que vai acabar passando despercebido. E lá quando a gente chegou para apresentar os partidos, eu estava ali naquele período de montar a chapa, eu me recordo que o Rafael Monteiro, que foi candidato a prefeito ali pela aquele grupo, ele me perguntou qual grupo que eu achava melhor, qual que eu preferia. E agora? Aí eu falei, gente, os colegas certamente vão se identificar pelo PL. Mas o Novo, ele trazia ali uma bagagem, uma determinação tão grande de querer, de ver mudanças, de trazer algo novo, né? E eu me identifiquei muito com o Novo, entre outros motivos, por esse, de ser algo novo, algo diferente. E para mim, eu sempre considerei algo novo, porque nunca tive vida política, não tive político na minha família, não tive trabalho em meio político, então... Não tinha a quem se inspirar, né, o sargento? Para mim foi assim, muito novo, né? Foi algo assim de Deus, né? E quando você vê as coisas acontecendo ali e a gente alcançar um resultado, a minha campanha foi uma campanha com menos de R$700, 600 e alguma coisa. Olha só. Então você vê que, e a gente sabe que... Foi natural. Natural. Só tem a agradecer, e às vezes as pessoas falam, pô, você enche o saco com esses vídeos que você faz aí, de uma coisa a outra. Todas as sessões eu tenho indicação, tá? Porque a gente sabe que as pessoas procuram e pedem. E quem está ouvindo sabe que pediu, eu vou fazer a indicação. E a questão agora, dos vídeos... Se lá na frente a gente não quer atender a comunidade, pelo menos não pode alegar que não sabe que a comunidade ela tem aquela necessidade e a indicação foi feita e foi protocolada lá na Câmara. Né? E então, quando, às vezes, igual você falou que às vezes as pessoas se incomodam com os vídeos que você faz, às vezes na política ou em outros setores, se você só fizer e não mostrar que fez, acaba não adiantando. Não, e outra coisa, chega outro, como eu passei por isso aí, e passei recentemente de novo, e quer dizer que foi ele que fez. Então o vídeo é evidencializar isso. Estou fazendo um vídeo lá, daí a pessoa fez, postou. Vou fazer outro com a indicação feita na Câmara no início do mês de março sobre um atendimento, e vou estar fazendo também um agradecimento por ter atendido. A gente sabe que ele não atende tudo. Nós estamos passando aí por um período de chuva forte. Muitas pessoas não entendem. A rua que eu moro está prejudicada. Não é só a minha rua. Né? São várias, a maioria. Né? Posso botar aí que a maioria das ruas do município, as que não são pavimentadas, né, elas estão passando por esse problema aí de bueiro vazando, estrada, muito buraco, alguns difícil acesso, entre outras coisas. Mas eu faço questão de mencionar lá durante as minhas falas, nas sessões, essas indicações. E quem quiser entrar no YouTube, as sessões estão todas gravadas lá. E vai perceber que toda sessão tem indicação. E todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo, porque se o poder não consegue atender, mas ele não pode falar que não atendi porque eu não sabia. Não. Sabia e foi protocolado e está lá. Isso aí. Né? E quando a gente joga isso para a sociedade, joga os vídeos, acaba tendo uma pressão maior interna para fazer concretizar aquilo. Sim, os vídeos são importantíssimos hoje. Vou até antecipar, eu estou com a indicação para amanhã, aqui de São José de Alto Viçosa. Não vou citar nome, porque eu não nem comentei, eu citei agora ali, onde a gente tem uma família, que ela tem uma pessoa que é cadeirante, a casa é na parte baixa da estrada, aí o bueiro não está dando conta, tem o bueiro, não dá conta de captar toda a água que vem de uma parte alta da região, chega ali a água, enche o bueiro, passa na estrada e tá tapando esse quintal. Caramba. E esse cidadão ali com frequência, toda semana ele depende de ambulância, ir lá pegá-lo na cadeira de roda para levar para fazer lá os tratamentos e acompanhamento. Então é uma situação assim, grave, para mim é grave, pela limitação que ele tem. Sim. Mas
se a prefeitura não atender? Fala, minha obrigação é fazer a prefeitura saber que tem essa demanda Isso. e que precisa ser atendida. É mais do que justo, a questão até de humanidade. Humanidade, né? E será feito. Isso essa aí. manifestação lá, ela vai acontecer. Agora imagine Né? se todo mundo com esse foco, vocês. Ia sobrecarregar. Ia sobrecarregar. Ia né? sobrecarregar. Tem, né? Porque, faz sentido isso daí. eu posso falar que semanalmente, de uma sessão para outra, aí são geralmente aí 2 indicações. A demanda é muito alta, né? E eu tento ponderar para não mandar mais de 2, para não ter justamente essa sobrecarga. Então, Essa é uma toda semana informação tá chegando ali 2 demandas, às vezes 3, é raridade passar disso aí. Essa é uma informação que todo mundo tem que saber. Tem que saber. Às vezes tem coisas que não estão sendo feitas, né? Por conta da demanda. É muita coisa. Tem muita coisa. Nossa cidade, ela está assim, devido a esse período de chuva e algumas mudanças. A gente tem, eu não posso acusar o executivo de não estar fazendo. A gente passa por um período onde o funcionalismo está reduzido. Eu não sei se é algum plano de governo, alguma coisa aí que está além dos nossos conhecimentos, onde muitas pessoas não querem ir trabalhar, não querem ir lá trabalhar. O salário não é tão atrativo, geralmente é um pouco mais que um salário mínimo, e aí tem lá alguns outros benefícios, mas a pessoa às vezes prefere ficar de boa, vamos colocar assim, recebendo às vezes um benefício ali. E quando aperta, ele vai ali e trabalha um dia para outro. Infelizmente. Infelizmente. Né? Aí a gente não tem, a prefeitura não tem mão de obras suficiente para poder atender todas as demandas. Né? E é só demanda. E o problema da demanda é que a gente quer demanda para agora. Sim. A minha necessidade aqui é agora. É agora. Eu não, se falar que é só semana que vem, mês que vem, não preciso agora. Eu estou sentindo na pele agora. Sim, todo mundo que está pedindo e quer que seja agora. E a demanda é tão grande. Não consegue, não tem manutenção suficiente. Né? Então eu tenho que defender ali o poder executivo, que isso aí é uma realidade. E a gente pode falar, o que está sendo feito para poder ajudar a mudar esse quadro? Olha, a gente tramitou lá nas sessões da Câmara, já foi acho que uma votação. É um projeto que nós temos ali diversas máquinas, patrola, rolo, retro, mas acho que, se não me falha a memória, a gente tinha 3 pessoas qualificadas para... Tem as máquinas, mas não tem os operadores. Mão de obra. Então, a gente foi aprovado lá, já foi aprovado em uma votação, é um benefício, um bônus para atrair esses profissionais para cá. O bônus não é só vir, não. Sim. Ele vai ter que vir e demonstrar diferencial. Existe lá 2 folhas, 2 formulários de quesitos que ele precisa cumprir, como manutenção, o bom zelo ali pelo aparelho, o cuidado, o engraxamento ali da máquina, entre outras coisas. Não está faltando ali faltar serviço, às vezes, injustificadamente, né? Para ele ter direito a receber esse bônus ali. Esse incentivo é bom, e assim. Mensal. Então, isso aí a gente tem que tirar o chapéu, que é algo feito para... Se a pessoa tem, a gente consegue diminuir esses impactos que a gente percebe aí. Eu não tiro a razão da nossa municipalidade, dos nossos munícipes, porque realmente a gente precisa da ajuda na hora crítica. E essa é uma informação que a gente não escuta todos os dias. Olha só, tem mais máquinas do que operadores. Fica até um convite, né? Um exemplo eu posso trazer aí. Essa aí é em todos os setores lá. A municipalidade que ela encaminhou para a gente lá um projeto. O projeto é do MEI, onde as modalidades que a prefeitura não tem. Eu vi. A prefeitura não tem o exemplo que eu tenho certeza. Serralheiro. Então, se você é serralheiro e tem o seu MEI, você vai poder ser contratado ali pela prefeitura para prestar determinado serviço. Então, fica aqui até um convite para essa audiência do podcast. Que são profissionais aí, né? Ajuste aí seu MEI, se você não tem, faça, para que você também tenha a oportunidade de participar. Porque eu ali como um vereador aqui do município, né? Eu tenho prezado muito ali que o dinheiro do município tem que ficar no município. Município, girar. Não é justo. Eu não sou a favor que a gente traga uma empresa lá de Marataízes, de Linhares, para vir para cá
buscar o nosso recurso Sim. e levar para ser gasto lá no mercado a deles. economia então, não gira, né? A gente precisa gastar aqui. A pessoa que está aqui, ela quer gastar aqui no computador, ela vai te procurar aqui. Sim. Ela quer gastar com alimento, ela vai aqui no supermercado da direita, no supermercado da esquerda, não vai fazer propaganda de ninguém. E usa o benefício aqui. Isso faz com que o nosso comércio gira, não pare, né? gire. Isso. E assim, muita gente não sabe sobre licitação. Licitação. Tá? A gente ajuda, assessora sobre licitações aqui no escritório também. E as pessoas não sabem que ela pode vender o seu serviço, vender o seu produto para as prefeituras. As prefeituras, não sabe disso. Fica uma dica aí para você procurar aí o New System, né? E se qualificar para também participar das licitações. A licitação, ela tem uma modalidade, uma expansão tão grande que hoje existem certas modalidades que a sua proposta ela fica à disposição, não só para venda nova, fica à disposição para o Estado, para o Brasil todo. Sim. E se em dado momento a sua oferta ali é melhor, daqui a pouco você está fazendo atendimento lá para a Amazônia, para Rondônia. E a gente já pegou vários clientes, Assis. Uma história bacana que chegou até a mim, que usava o meu sistema, né? Agrex, eu vou cancelar o sistema porque eu vou fechar a empresa. Não vou citar o nome por questão de ética, né? Mas o segmento era uma padaria. O cara ia encerrar o CNPJ, fechar a empresa porque não estava vendendo e conseguindo custear as despesas. Aí, ele falou isso comigo no dia, no outro saiu uma licitação na cidade que ele mora para fornecer coffee break para a Câmara, para a Prefeitura em si. E ele ganhou essa licitação. E essa licitação é no valor de 80 mil mês. Ou seja, ele está conseguindo Nasceu de novo, né? Nasceu de novo. A empresa nasceu. Só que ele não sabia. Ele ia fechar a empresa por falta de informação. Olha só, hoje, empresas fechando, pessoas passando dificuldade, a prefeitura sem mão de obra, sem prestador de serviços, por falta de informação às vezes. Então esse podcast aqui, além de contar a história de cada pessoa que vem aqui, como conseguiu, como que foi a trajetória, trazer essas informações. É o objetivo nosso, não adianta só a gente saber, só a gente ganhar dinheiro com isso e não levar isso para as pessoas. Né, assim? Muito bom. E eu tenho no meu coração ali, sei que muita gente não vai concordar, mas a gente está ali para representar algumas pessoas que a gente sabe que concordaria com a maneira da gente pensar, porque conhece a gente fora da farda, né? Como pessoa. É outra coisa, né? É outra coisa. Eu agora em abril vai ser marcado ali um momento com o Dr. Carlos Henrique. Para quem não conhece, o Dr. Carlos Henrique é o nosso juiz aqui da Comarca. E um outro momento que a promotora, a doutora Adriana, que é a pessoa que abraça o município assim, de uma maneira diferenciada. Para quê, Assis? Eu lembro que alguns anos atrás eu tive o prazer, eu falo com prazer, de acompanhar às vezes os apenados. O que eram os apenados? Eram pessoas que às vezes cometiam alguns pequenos deslizes, e botar que às vezes a pessoa nem comete, às vezes ele caía naquela dificuldade, e essa pena dele era substituída por ajudar o município. Eu lembro que tinha limpeza de asfalto, e a pessoa chegava ali, o policial, a viatura acompanhava. Limpava o asfalto, varria, catava, limpava, pintava meio fio, entre outras coisas. Para quê? Se você tem isso aí, você ajuda o município a ajudar as pessoas. E eu sei que a gente tem uma reunião dessas pessoas que é no final do mês, é um número assim expressivo de pessoas, ela ocorre num fórum onde a pessoa tem que se apresentar. Então, às vezes a fala com isso vai ser de ver a possibilidade, o que eu posso fazer, se a gente pode criar um projeto de lei, para quê? Para transformar esse dia de visita lá, porque a pessoa tem que ir lá, geralmente eu acho que é o dia 30, o dia 31 de cada mês, transformar em uma prestação de serviço comunitário, que seja de 4 horinhas. Sim. Então hoje vamos pintar meio fio. A prefeitura disponibiliza lá o material, né, o cal, as ferramentas, e 7 horas da manhã marca um local, que seja lá no pátio, põe todo mundo no carro e vamos para o bairro tal, para a rua tal, e chega ali e a gente entra realizando essa manutenção. É a forma de reintroduzir a pessoa e otimizar aquele tempo dele. Né? Porque fica ali, eu já fui lá, dei palestra para essas pessoas, são todas
em sua grande maioria pessoas de bem, Aí. tá? Que cometeu um deslize ali no momento. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Qualquer um. Qualquer um pode, às vezes, sair daqui, montar na bicicleta e atropelar uma criança ali que tá em cima da faixa e sei lá. Olha só. Você pode jogar uma garrafa para cima e pegar na pessoa que você nem sabe, nem imaginaria que estaria lá do outro lado. Olha só. E levar a pessoa, às vezes, até numa lesão grave ou morte, sei lá. Né? Então, que acaba sendo, né, uma gravidade algo mais culposo, né? Não é tanto quanto a gente vê as coisas acontecendo aí. E você sabe que não é justo. Às vezes você chega ali e você apreende uma arma branca de um cidadão. Ele não cometeu crime, às vezes ele só estava com a arma branca. Não vou falar da intenção que ele tinha. Mas ele, no momento ali ele responde por estar com aquele objeto. Então, se você pode pegar aquilo ali e transformar aquilo ali em 2 dias de serviço prestados ali, a pessoa você vai ajudou a sociedade, fez ele pensar que refletir ele sobre aquilo, aproveitar aquele tempo dele para as coisas que ele gosta, mas que perdeu aquele tempo pelo comportamento que ele teve. Então eu me comprometo, vou estar fazendo esses momentos lá com o Dr. Carlos Henrique e com a doutora Adriana, ambos assim deixaram portas abertas lá para a gente. Que maravilha. E prometo também, assim que eu tiver um posicionamento por parte deles, que seja favorável ou não, fazer uma manifestação, fazer um videozinho, publicar lá nas redes sociais, no Instagram do Sargento Assis. Quem quer acompanhar, né? Maravilha. Eu espero que dê certo, que seja sucesso, porque se aconteceu no passado, é possível que isso volte a acontecer. Tem de novo. Só precisa de uma pessoa, né? Uma pessoa, isso aí, esse controle não é difícil. Sim. Não é difícil. A Polícia Militar que auxiliava na outra vez aí, nós temos hoje aí o Major Batista, que é o comandante da 2ª Companhia Independente, que será batalhão. Graças a Deus, isso aí para mim foi uma das primeiras vitórias minha como representante da segurança pública, né? Foi essa questão da expansão da 2ª Companhia Independente, que é uma companhia que tem 34 anos de existência, em batalhão. Né? Isso aí já foi aprovado pelo governador. A gente não consegue fazer nada sozinho. Quer dizer, foi uma pauta minha? Foi. Tive o apoio dos vereadores, dos colegas que estão ali? Tive apoio dos deputados? Sim. Tive apoio lá do coronel Wellington, que quando eu levei para ele o Danilo Baense, que é o delegado também da Comissão de Segurança, quando eu falei com eles, falaram, bora para cima. Bacana, o pessoal apoiou. Apoiou, fomos lá, fizemos uma audiência pública lá em Afonso Cláudio. Eu agradeci ao prefeito Luciano Pimenta e o Estevão Schultz, que é o vice-prefeito. Quando eu falei que eu precisava de um espaço, eles cederam lá o espaço, cederam sonorização para que esse evento acontecesse lá. Maravilha. Se não me falha, foi em abril do ano passado, esse evento aconteceu, foi sucesso, foi gravado pela TV Câmara, né? A Prefeitura de Conceição liberou ônibus, então eu tenho que agradecer também ao Valbim, para que as pessoas que quisessem ir lá fossem. Venda Nova, a gente também teve aqui uns momentos, um pedido também, tivemos pessoas de Venda Nova lá, o Padre Christian ali da igreja, da nossa igreja católica aí, ele se disponibilizou a divulgar, a convidar as pessoas para participar. Que maravilha, o pessoal abraçou a causa, Laranja da Terra, lá na pessoa da Sandra, na pessoa do prefeito, também estiveram assim, juntos do Sr. Joadir. Estive lá na Câmara, estive na Prefeitura fazendo reuniões, fazendo visitas, estive na Câmara de Afonso Cláudio, estive na Prefeitura de Afonso Cláudio, Conceição, ambos, reuniões com todos os prefeitos, com todas as câmaras. E graças a Deus foi uma contribuição, né, que quando juntou todo mundo, né, a gente conseguiu alcançar esse objetivo. E um fato histórico ali que eu posso mencionar, que foi a primeira vez que vereadores de 4 municípios se uniram. Olha só. Por um único objetivo. E é difícil isso acontecer. É difícil, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui que tem todos os vereadores, então eu não posso tirar o mérito de nenhum deles. Então, o nome da presidente Sandra, lá em Laranja da Terra, do presidente Marcelo Berger, lá em Afonso Cláudio, do presidente Alessandro Filete, aqui em Vila Nova, do presidente Humberto Rocha. Eu quero agradecer a todos os vereadores ali que não mediram esforço para que isso acontecesse, né? Então, se essa pauta, hoje, ela é um fato, foi graças à cooperação de todo mundo. Tá vendo? Nós tínhamos lá, né, não posso esquecer da Coronel Félix, e do antigo Coronel Celante, que também estava na época, e abraçou, falou, vai.
que dependendo da gente vai acontecer. É isso que as pessoas precisam, de apoio. E as pessoas não ficam sabendo disso, né? O Conselho de Segurança aqui, na pessoa do doutor Ludmila, do doutor Gustavo. O doutor Gustavo está ficando mais em Vitória, mas ele sempre foi um parceirão, para você ter ideia, ele é vice-presidente do nosso Conselho Regional, que pega aqui Venda Nova e pega Conceição. É uma modalidade diferente, né? CNPJ particular. E todos abraçaram essa causa em busca desse objetivo. Maravilha. E hoje a gente tem, né, praticamente o batalhão já assinado em papel. Agora é questão de trâmite, que vai lá para a Assembleia Legislativa, lá também eu tenho certeza que vai ser chave de ouro, né? Vai passar pela Comissão de Segurança, que foi uma das parceiras nessa demanda. Então eu tenho certeza que não vai ter resistência por parte lá da ALES, não. E interessante é que quando a gente se une por objetivo, a união faz a força, né? A união faz a força. Fica mais leve, o resultado é sucesso, Sim. né? E eu me recordo que nos estudos, igual o pastor Fabiano, tem que deixar aqui meu reconhecimento, meu agradecimento, que abraçou a causa e andou. Hoje ele acho que nem está no município mais, mas ele andou junto ali. E outro dia ele me perguntou assim, nós não conseguimos, né? Eu falei, pastor, depois eu te explico. Só quando teve a reunião que o coronel Douglas Caos, tem que agradecer ele muito, que é o comandante-geral da polícia, me recebeu lá antes, me recebeu depois, me recebeu lá em Afonso Cláudio, abriu uma página na agenda para a gente estar junto. E quando chegou aqui, ele veio aqui no município, explanou para a gente os benefícios. Aí tem gente que falou, então Venda Nova vai ser batalhão? Não. Na organização da Polícia Militar, existem alguns termos técnicos, mas eu tenho que falar de uma maneira que as pessoas que estão consigo entender. Nós temos DPM, que hoje é a menor unidade, menor unidade policial, que é o caso de Conceição de Castelos. E também agora do Caxixe, que não era, quando o Caxixe era um posto. Quando nós temos o DPM, a gente passa a ter policiamento ali 24 horas. O número é reduzido, mas tem 24 horas. 24 horas. Quando nós temos pelotões, que é o nosso caso de Venda Nova, a gente tem um grupo maior de policiais. Entendi. É uma estrutura maior. O pelotão ele é comandado por um sargento. Então, se hoje eu tivesse ali, eu poderia ser um comandante do DPM. Quando eu falo do pelotão, eu já tenho que ter um oficial, um tenente, que vai ser o comandante do DPM. Então hoje aqui nós temos o tenente por cima. A partir do pelotão, a gente já migra para a companhia independente, que é lá em Afonso Cláudio, onde ela gerencia o pelotão de Laranja da Terra, o de Conceição, o pelotão 7, que é Afonso Cláudio, e o DPM de Conceição do Castelo. Entendi. Quando a gente conseguiu migrar, nós queríamos ter o estudo para que Venda Nova também fosse um batalhão e Afonso Cláudio outro batalhão. Não alcançamos. Mas nós alcançamos que Afonso Cláudio se tornasse um batalhão. Mas assim, o que isso vai mudar na vida de Venda Nova, de Conceição? Vai mudar que agora, batalhão aqui é pelotão, Venda Nova é pelotão, Laranja da Terra é pelotão. Passa a ser companhia de batalhão. Entendi. Com isso aí, o número de policiais que podem estar no pelotão é muito maior, porque o pelotão agora na companhia ele está preparado para receber uma quantidade expressiva de policiais. E a segurança e o DPM, que era menor, ele vira pelotão. Certamente o DPM de Conceição vai ser pelotão da companhia de Venda Nova. Entendi. Ao invés da gente ter um tenente comandando, às vezes passa a ter um capitão. Tá? E Venda Nova, Conceição, que é um sargento, passa a ter lá às vezes um tenente para comandar. Bacana. E isso reflete em mais segurança, mais agilidade. E a gente tem nas sessões da Câmara, se não me falha a memória, foi a segunda sessão em fevereiro. Quem quiser entrar lá no YouTube para ver a fala com o comandante-geral. E na reunião com ele, eu pedi que ele nos abraçasse para expandir o nosso policiamento do Caxixe para 24 horas. Porque está crescendo lá. Está crescendo. Né? Então tem que ter isso. Coincidentemente, sexta-feira passada, foi feito lá a assinatura e agora Caxixe é 24 horas. Agora já é, então. Já é 24 horas. Aí fala, isso aí veio de onde? Isso aí veio cá do batalhão. Só da companhia virar batalhão, já cria base para que a gente tenha mais policiais, mais serviços sendo realizados ali. Tá vendo? Em tempos
em tempo contínuo. Né? Quando eu falo de companhia, para quem está acompanhando, às vezes assim, entenda o que vai mudar, vai mudar só o nome? Não. A companhia independente, que é a nossa realidade hoje, ela tem a previsão de 153 policiais para atender os 4 municípios. Olha. Tem isso? Não. A gente tem pouco mais de 100. Então, a gente está assim, muito abaixo, quase um terço abaixo do efetivo que a gente precisaria ter. Aí eu te falo, vamos colocar que nós temos ali 2/3 do que precisaria, nós temos 100 policiais. Então hoje, se você migrou para batalhão, isso chega a 215 policiais. Aí, quase o dobro, né? Mais do dobro. De Ibatiba. Então você migra ali de 150 policiais, aumenta quase 70 policiais. Você sabe o que é 70 policiais? Nós temos municípios que tem policiamento 24 horas com 8 policiais. Olha. Então você recebe ali um efetivo para atender quase 10 municípios. Botar uns 8 municípios aí. Olha que bacana. Bem, então você passa a ter esse povo, esse público, né, esses profissionais, que vão poder ser redirecionados para atender a nossa comunidade. Aí que a gente passa, às vezes, a ter uma patrulha Maria da Penha, a gente passa a ter lá mais civis do PROET, que é um serviço preventivo, para auxiliar as nossas crianças a ficar longe do uso, do abuso de drogas. Você pode ter aí um policiamento de trânsito para auxiliar nas fiscalizações, nas orientações. Sim. Não é só multar, não. É orientar a nossa comunidade, porque tem muita... Aqui a gente tem um trânsito que às vezes tem lugar que não tem placa. Sim. E tem talvez... lugar que dá dupla, mal feito, ou assim. Não é problema da polícia, nem de Secretaria de Obras, foi mal feito pela gerência que vem de lá para fazer esse trânsito aqui. E às vezes essa gerência que vem para fazer, que é lá do Detran, ele que deveria chegar aqui e marcar uma reunião. O comandante da polícia, secretário de obras, são as pessoas que mais estão ligadas às modificações de trânsito, às necessidades. Eu falo para você que é a tal da letra morta. Às vezes tem uma rua que é contramão que não funciona mais. Olha. Às vezes tem uma rua que é sentido duplo, que ela traz tanto prejuízo ali, tanto risco de acidente, né? Que precisa ser modificada. Às vezes no local a gente tem um quebra-mola, mas aquele local ele precisaria de uma faixa de pedestre elevada. Atualizar, né? Faz os dois, faz a função do quebra-mola e também auxilia a nossa população a fazer, às vezes, uma travessia segura. Né? E talvez os nossos ouvintes, ou Assis, estejam se perguntando, tá, mas o que isso reflete de positivo pra gente? Olha, se tem menos acidente, quando você for no hospital, você vai ser atendido mais rápido. Tem menos gente, Só quem já teve a tristeza de ser assaltado, porque não tinha um policiamento perto, sabe o que a gente está falando. Às vezes a pessoa que está ali sendo agredida, olha, se ela ligou para a polícia, ela sabe que em algum momento vai acabar. Sim. E quanto mais material humano a gente tem para atender, menor vai ser essa agonia. Menor vai ser. É quando você está dentro de casa, que eu já atendi ocorrência dessa natureza, que tem alguém tentando invadir sua casa e você liga para a polícia e você grita e você está desesperado. Sim. 1 minuto parece que é 1 hora. Olha. Então esse tempo de resposta vai ser muito mais rápido. A gente vê tantos empresários fechando empresa porque em algum momento recebeu um roubo, né? Falta de segurança. Você põe lá o cachiche. Existia ali um determinado horário que tinha policiamento. E naquele horário que não tinha? Aí aconteceu um fato, agora você liga para a central, aí a central te atende, te qualifica, vai pegar um monte de informação que a gente fica com raiva, mas é necessário, senão o policial não vai achar. Sim. Nós temos casos de muitos policiais que trabalham aqui que vieram de outros municípios, de outras unidades. Você não sabe o endereço, né? Ao tempo que quando a gente tem um policial que já está há mais tempo ali, ele fala, você vai na casa do Atos, ele já sabe onde é. Então ele não precisa ficar ali, que nem aquele monte de coleta de informação. Ele já pega e já sabe mais ou menos onde é, já faz. Quando você tem uma referência, olha, é perto do cemitério. Então, enquanto está coletando os dados, o policial já está indo no sentido do cemitério. Então a gente tem essa otimização aí, essa melhoria no policiamento. Tem gente que fala assim, agora vai ter polícia 24 horas para prender moto. E não é só isso, né? Não, gente. Não é só isso. Se você está andando correto, você está certo, a polícia não vai vai te abordar. Porque a obrigação dele é abordar, qualificar, ver quem é você, está tudo certo. É aí, vai com Deus e sua vida que segue. Mas agora, quando
a gente opta em se arriscar, às vezes conduzir um veículo sem habilitação, ou conduzir um veículo ali com indícios de uso de bebida alcoólica ou de outros entorpecentes, você está buscando algumas responsabilidades que você sabe que vai dar problema. Que às vezes você coloca a família... Se for flagrado, vai dar problema. Às vezes o cara coloca a família em risco, né, por dirigir embriagado. Por dirigir... E a pessoa, às vezes, ela acredita que não vai dar problema. Vai dar tudo certo. Mas, às vezes dá certo uma vez, dá certo duas, em dado momento aquilo ali pode se virar contra ele. Mas na terceira o sargento Assis pode te pegar. O sargento Assis não pega ninguém, gente. Então, nós estamos falando com um menino que saiu de engraxate para hoje ser sargento, vereador, e eu fiquei sabendo também que professor. Professor. Olha só. Professor e bacharel em Direito, né? Na época eu ia fazer... Olha só. Tirar a OAB, mas não fiz porque a gente tinha um curso lá de um salário, que era anual na época, e eu não poderia manter as duas funções. A de policial era incompatível, era como incompatível também a de vereador. Para eu fazer uma, eu tenho que me afastar da outra. Essa que foi, o Assis foi mandado embora da polícia. Não, eu tive que me afastar. Né? Eu tenho uma ficha limpa, vamos colocar dessa maneira, né? Tive que me afastar pela questão de ter escolhido essa área. Entendi. E essa questão de vereança ali, ela é muito complexa, muito mais complexa do que as pessoas veem, né? Do que as pessoas veem, porque você não para, você não tem dia, não tem hora. Aí tem gente que acha que você está à toa. Tem meu telefone, tá? Depois, quando você for publicar matéria, quiser deixar à disposição da comunidade, pode. Eu tenho dificuldade de atender ligação, que é o local que eu moro, e por estar de moto em 80% do tempo, quando está de moto você não vê o telefone tocar. Sim. E onde eu moro só funciona o WhatsApp. Então, se a pessoa precisar de fazer uma reunião, de fazer um pedido, de trocar uma ideia, pode deixar no WhatsApp à disposição, não tem essa dificuldade não. E você pretende seguir a carreira política, então? É um sonho seu, você se encontrou mais do que em todas as outras áreas? A gente tem assim, muita esperança, estou sendo assim, muito sincero, a gente tem muita esperança. E a gente vê assim, um grau de dificuldade imenso. E a gente percebe que outros colegas, outros vereadores que às vezes passaram por ali, por aqui, né? Às vezes não acertaram, mas a gente não conseguia perceber que a pessoa estava pelo menos tentando. Entendi. Né? Você não vinha, eu não sei se essa pessoa não divulgou, ou tentou e não divulgou, ou não comentou com ninguém. Isso aí eu acho que é uma falta de respeito. Sim. Então eu, em respeito às pessoas que confiaram em mim, que votaram em mim, eu não vou ficar parado. Maravilha. Pode até não alcançar o objetivo, mas por falta de tentar você vai. Não vai ser, tá? E vou deixar claro para eles, olha, tentei, precisou de uma indicação, precisou de botar o carro na estrada, a gente precisou de buscar conhecimento, a gente vai, justamente para que a gente tenha aí possibilidades, nenhuma resposta. Ou quando a pessoa chegar, às vezes, num órgão público para falar, olha, minha demanda. Não, sua demanda já chegou aqui. Nós não atendemos por outros motivos, mas a gente sabe que ela existe. O vereador trouxe essa situação para a gente aqui. Por isso que eu sempre dou parabéns para alguns vereadores que eu conheço, prefeitos, que têm a sua vida aberta ali na internet, mostra tudo que vem pedindo. Por quê? Quando a gente solicita algo e vê que aquele vereador levou aquele pedido, a gente sabe que o pedido foi feito. E aí fica a explicação, que às vezes não é executado devido à alta demanda. Alta demanda, ou às vezes coisas personalíssimas de quem pode fazer, né? Vamos colocar. Outra coisa que eu também não posso deixar de mencionar, a gente do Partido Novo, quando a gente chega com foco de atender as prioridades do partido. Você tem ideia, o Partido Novo, o partido que eu faço, ele não tem direito a horário político. As verbas que vêm para ele não se compara dos outros partidos. Tá vendo? Né? Você vê que eu tive pessoas no mesmo grupo que eu, que na eleição receberam 5.000 adesivos cada um dos candidatos. Eu tive 100 que eu paguei em particular para fazer. Olha só. Eu tive que pegar o dinheirinho lá, entrar como doação para pegar o dinheiro para pagar. Né? Então, isso aí acaba sendo desproporcional. Então, a gente do Partido Novo,
a gente se coloca à disposição do partido. Então, se o partido chega com um objetivo, Assis, eu quero que você venha para o diretório do partido. Então, se isso aí acontece, a gente vai. Só que a partir de agora eu não posso ser mais candidato. Entendi. Mas até lá atrás eu não entendia isso. Mas eu tive uma visita, uma reunião em Cachoeiro, tratando sobre um pessoal aqui da nossa região, onde o partido, a pessoa é presidente do partido e veio como candidato. Aí o partido mandou lá R$200 mil para a candidata para ela ajudar o grupo. Ou seja, você tem 10 vereadores, então você vai dar X para cada um, tanto para o prefeito. A pessoa pegou aquele dinheiro e usou só para ele. Olha só. Não estou falando que usou errado, mas usou de maneira injusta, porque estavam todos do mesmo grupo. Olha. Então o novo lá, ele não aceita que um candidato, que um dirigente, né, seja candidato. Entendi. Então se amanhã o partido falar assim, eu preciso que você seja candidato, estou à disposição. Maravilha. Assim, eu preciso que você seja dirigente, eu estou à disposição. Maravilha. Assim, eu preciso que você apoie o Axo lá a pintar a parede na rua. Bora lá. Bacana. E eu gostaria de aproveitar até para fazer uma menção sobre algo que aconteceu recentemente, que deu alguns bate-bocas, vamos colocar aí, no município, que é importante a gente falar. É importante. As pessoas que me procuraram, eu tive o prazer de explicar isso pessoalmente. Mas eles não conseguem falar. Mas às vezes tem gente que não quer saber, quer só pegar o trem e jogar fermento para aquilo ali inchar. Eu acho que não é por aí. A gente teve aqui no município uma votação do ticket de alimentação para os vereadores. E houve ali algumas pessoas da comunidade que não concordaram. Respeito. Muita gente falou sobre isso, né? Respeito, e as pessoas não estão erradas de não concordar. Eu fico feliz que pelo menos a pessoa demonstra que está participando, está acompanhando o que está acontecendo. Aí eu quero só deixar essa menção. No novo, tudo que fala em dinheiro, eu, Sargento Assis, eu não tenho poder para definir. Entendi. Né? Tudo é pego, e é encaminhado para a Nacional, que fica em São Paulo. A Nacional pega, avalia, se houver o mínimo de indício que não possa acontecer, já vem de lá proibido. Entendi. Não pode ser isso. Eu posso até mostrar aqui. Nesse caso ali, foi mandado para lá o projeto de lei, foi mandado para lá, tá até aqui, ó. Ótimo. Coleta da votação, foi mandado lá para você vai colocar nessa câmera aqui, mas depois a gente manda uma imagem, a gente deixa. Vou deixar à disposição. Aparecendo também. Foi mandado lá para São Paulo. Mas isso é importante, porque às vezes a culpa cai em cima Sim, a pessoa de uma pessoa que não tem culpa, né? Pensando nele. Sim. Não, mas a votação foi toda com base nas orientações do Partido Novo. Sim. Que quem conhece, quem entende essas questões partidárias, sabe que é um partido assim, muito restrito com essas questões de valores, né? Então eu não voto nada, meus colegas vereadores sabem, tá? Já teve outras demandas, vocês vão votar? Falei, enquanto eu não tiver a manifestação do partido, não voto. Entendi. Entendi. Isso mostra compromisso, né? Sim. Então eu só queria justificar para as pessoas. Boa. E a pessoa que às vezes acha, Cis, eu queria ver esse documento. Está à disposição aqui. Maravilha. Depois a gente vai deixar o contato dele. É uma planilha de gasto da prefeitura, dos cofres da prefeitura, da onde se que ali traria prejuízo para o município. Juntamente aí vem com a questão de isonomia, né? Se existem outras câmaras que isso acontece, todas as outras. Eu posso mencionar que o vereador em Venda Nova, o salário líquido dele hoje é em torno de 4 mil, o bruto estava 4.700, talvez tenha correção para essa questão monetária aí de 3, 4%, que ocorreu no salário de todo funcionalismo. Todas as demais categorias, elas recebiam aí esse ticket de alimentação, com exceção dos vereadores, os próprios funcionários da Câmara. Então eu posso mencionar que hoje lá na Câmara, a gente tem os assessores que ganham mais do que o vereador. Olha, ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Tem gente que acha que o vereador está ganhando 10 mil, 15 mil. Né?
E aí quando você vê às vezes essas manifestações por parte de pessoas que às vezes não têm esse conhecimento, isso aí pra gente assim, causa assim, um pouco de tristeza. Sim, sim. E eu te falo, gente, se é algo que você não entendeu, não sabe por que é daquele jeito, vamos lá na Câmara. Isso. Vamos lá. Primeiro entender. O tempo todo que você for lá, tem vereador, se não tiver vereador, tem o pessoal da contabilidade que está lá, tem o diretor da Câmara que está lá, tem o presidente. Eu mesmo, eu faço um programa na Rádio Castelo, doideira. Bacana. Nunca tive essa percepção, esse dom, né? Mas quando deu aí no ano passado, Deus me ocupou minha cabeça lá, então eu faço um programa lá, Patrulha Ronda dos Municípios, Patrulha dos Municípios. Terça e sexta-feira ao vivo, com a apresentação com o Marcos Faia na Rádio Cultura 101.7. Ela pega aqui 36 municípios, né? Cerca de 1,5 milhão de ouvintes. Então, quando eu não estou lá, eu estou no município. Olha. E se eu estou no município, é o tempo todo, é uma agenda, é outra. Se você quer trocar ideia, quer conversar, às vezes quer saber um pouquinho disso aí, pode fazer contato, eu vou lá, vou tentar te esclarecer. Se você não ficar em dúvida, a gente pega documento e manda um documento para facilitar o entendimento, às vezes, de algumas ações, algumas lides. Né? Maravilha, é isso que o povo precisa, né? Não estou falando que eu sou contra a pessoa que faz comentário, às vezes, ingratos, vamos colocar. Não. Quer comentar? Comente. Mas primeiro venha buscar informação. Buscar informação antes. Venha buscar. Sim. Que aí fica mais fácil, aumenta até a credibilidade de quem está comentando. Eu gosto que as pessoas comentem porque você percebe o quê? Que a pessoa está acompanhando. Né? Infelizmente, uma outra coisa que eu percebi, Axel, que antes de eu estar nesse meio político, eu posso contar às vezes que eu parei para prestar atenção, às vezes que seja via rádio ou YouTube, numa sessão da Câmara, que são coisas que definem a minha vida. Então, isso aí. E a maioria das pessoas, a gente tem essa cultura. A gente precisa trabalhar as pessoas para que tenham cultura diferente. Isso aí. Passe a acompanhar, passe a saber como funciona. Certamente eu devo fazer uma publicação disso aí também, que eu gosto de mostrar. Eu estou alinhando aí para uma escola. Ela está lá, indo lá visitar a Câmara, né? Não vai ser no horário da sessão, vai ser antes para saber como funciona, para saber que a Câmara existe, quais as maneiras de acesso, porque a Câmara tem que estar do lado da nossa comunidade, tem que estar perto da sociedade ali. São pessoas que representam você. Sim. Então você tem que ter acesso a essas pessoas. E outra coisa, mas eu não votei no Assis. Não tem problema, hoje eu sou seu representante. Sim, as hoje, se eu puder ajudar você, isso. Eu vou te ajudar. Né? Não é porque o meu vereador era o Zé, e o Zé não ganhou. Não, mas quem ganhou tem obrigação. Quem ganhou tem obrigação. Tem obrigação de te representar. Né? Isso aí. E os colegas do meu grupo lá, que era do Novo, você já foi falado com eles várias vezes, se você tem um projeto bacana aí, e essa pessoa é um representante seu, o mandato do Sargento Assis está à disposição para que essa pessoa traga esse documento. A gente vai fazer uma verificação, um ajuste, às vezes de uma coisa ou outra que a gente quando faz, a gente faz com o coração e às vezes a gente acaba ferindo a técnica, né? Mas nós temos lá o pessoal do nosso jurídico que vai fazer às vezes a adequação e a gente vai apresentar essa proposta. Maravilha. Para que ela seja também aí uma proposta sua. Sim. Tá? Não precisa achar que eu vou falar, foi minha, não. É a proposta da comunidade. Da comunidade. Nossa comunidade, né? Tem que ser um bem coletivo, né? Um bem coletivo. Bem né? coletivo. Então a gente está lá com esse enfoque aí, né? Bacana demais foi ouvir sua história, Assis. A gente... Falo bem demais, né? Não, você falou o que precisava falar e o tempo é curto, não deu pra gente falar tudo ainda. Não, top. Mas eu estou à disposição, às vezes, para alguma outra pauta, alguma outra Com certeza, a gente vai ter outras conversas. Isso. Eu quero aproveitar também para deixar aqui uma fala. Tive uma reunião semana passada e agradecer aqui o CRAS, né, assistente social na pessoa da Letícia Perim, na pessoa do Fábio Altoé. Nós estamos ali se mobilizando para fazer acontecer aí uma semana diferente agora em maio, que a gente tem aí o mês do abuso sexual infantil, né? Isso aí nasceu lá no 18 de maio, que é uma data que a gente tira para isso aí. Nasceu com o caso Araceli, que teve uma repercussão nacional, e que foi um caso que, infelizmente, aconteceu aqui no Espírito Santo, acho que em 1973, né?
Então, a partir daí, a gente tem tirado essa data, não só para relembrar, mas para pensar o que a gente pode fazer para coibir ações, atitudes como evitar essa aí. que isso aconteça Então, mais vezes. A gente vai ter esse momento, essa semana a gente vai ter nova reunião, a gente está trazendo lá com o Papo Responsa com a Polícia Civil, para estar ali atendendo as nossas crianças, nossos adolescentes, né? Num papo de adolescente, a gente sabe que a fala deles é diferente, as curiosidades, então a gente quer dar esse upgrade. Nos outros anos, toda vez que eu pedi, a equipe lá veio e participou. Ainda hoje eu vou estar oficiando lá para eles, né? Pedindo esse apoio aí para essa nossa ação, né? Não é a ação do Assis, não é a ação da Câmara. Isso aí é uma ação do município, né? Que percebe que não pode ficar parado diante de uma situação assim tão grave, né? E que repercute aqui no nosso meio. Sim. A gente sabe que mesmo aqui em Venda Nova, que a gente tem algumas características diferenciadas, às vezes em graus menor, mas acontece aí o abuso sexual infantil. A gente não pode estar conivente com isso. Com certeza, com certeza. Então a gente quer deixar o agradecimento aqui para quem vai assistir, está assistindo esse vídeo. Talvez muita gente esteja se perguntando, vocês falaram sobre política, por quê? O nosso tema aqui é como você conseguiu. Hoje a gente trouxe a história do Sargento Assis, que como ele mesmo disse, né, ele começou engraxando sapatos para hoje ser referência aí no nosso município, né? Uma pessoa muito bem conhecida, muito bem respeitada. E a gente fez questão de trazer ele porque ele tem história para contar e a gente aproveitou esse momento para ele dizer alguns projetos que ele tem e fazer alguns convites para vocês. E sempre deixar claro, conhecimento é libertador. Se você for em busca de conhecimento, você pode mudar o destino da sua vida. Então, que bom que você veio, foi muito bom te receber aqui como pessoa mesmo, e os seus projetos e o seu histórico de vida é maravilhoso. Te agradeço muito. Queria aproveitar só para já sei que já passou do limite, agradeço muito o tempo ali, mas é um canal que a gente consegue chegar até as pessoas. A gente tem lá as questões de emenda. Eu vou chegar onde eu quero, só para exemplificar. As emendas ali, a gente teve parte da emenda impositiva, que é um dinheiro que é destinado às vezes para alguma instituição, algum órgão, e eu fiz lá uma indicação, sim, para o clube de tiro. E eu percebi que teve algumas pessoas que questionaram qual seria a utilidade pública do clube de tiro. Eu como policial, sou instrutor de tiro, e saía daqui para dar curso de tiro para meus colegas, lá em Santa Maria, lá no 3º Batalhão em Alegre. Olha a distância dos dois municípios. Tanto para um quanto para outro, você andava aí quase 100 quilômetros para passar o dia lá, dar curso, aí você coloca 10 viaturas na rua, aí você tem que levar um carro para levar armamento, levar material, entre outras coisas. E com essa inovação do clube de tiro, esses cursos passaram a ser realizados aqui. Que bacana. Então hoje a gente vem policiais, não só militares, policial militar, policial civil, federal, bombeiros, às vezes vem aqui de Batiba, de Castelo, de Laranja da Terra, da nossa região, para fazer o curso ali. Olha. E lá a gente não tem lá a estrutura, né, por mais que a gente tem que agradecer lá o Júnior Pocoroba e toda a equipe, por mais que a gente tenha lá, a gente é bem recebido, tem água, tem banheiro, mas quando tem um número expressivo de pessoas, os banheiros não atendem. Entendi. A sala de instrução não atende. E quando eu estou falando de ter policiais preparados para o uso de arma de fogo, a gente não ouviu falar que em Venda Nova teve um acidente aí, acidental, que lesou alguém, ou que a gente perdeu a vida de alguém. Então, se a gente tem policiais preparados, eles têm condição de atender nós, população, melhor. Então, esse é o motivo de eu ter cedido lá para que seja feita uma sala para a instrução dos nossos policiais. Parabéns. E outra coisa, quando a gente fala de utilidade pública, que a pessoa perguntou, qual a utilidade pública desse clube de tiro? Não sou eu, Sargento Assis, que define a utilidade pública dele, não. Existe uma lei de reconhecimento da utilidade pública de todas as associações, as CNPJs particulares, aí, clubes, tudo. Ele passa por uma lei, se essa lei for aprovada que ele tem utilidade pública, não adianta eu falar que não tem, porque foi reconhecida. E a do Clube do Tiro foi reconhecida antes do nosso mandato, né? A gente usava o espaço, ele já tinha utilidade pública, mas não tem a ver com a gente. Só dá uma satisfação, né? Às vezes para as pessoas que acompanham,
e que não sabem desse pormenor, não concordam, que acham que vai dar dinheiro para eles lá ficar dando tiro ao leão. Não é isso aí não. Os nossos policiais, se você não acredita, você entra no meu Instagram. Meu Instagram lá tem algumas fotos, né, de treinamento de curso de tiro que eu participei, que eu ajudei a realizar ali, não só ali, acho que Santa Maria que eu não sei se tem postagem, mas eu tenho lá os colegas que participaram, a gente tem as fichas, as publicações, os próprios boletins internos, né, onde a gente qualifica os colegas que realmente ali estiveram aptos. Então fica aí essa motivação, né, do porquê foi cedido isso ali para aqui. E por que eu quis falar disso aí? Porque se você permitir, eu quero convidar você que está aí nos acompanhando, eu vou tirar um dia no mês, provavelmente o último dia do mês, um dia à noite, por volta lá de umas 6 horas, e vou abrir lá na Câmara o momento do nosso mandato. Vai ser um mandato assim, não, é o meu mandato que é seu. Para quê? Para você fazer sugestão de emendas impositivas, que geralmente é lá para outubro. Aonde eu posso gastar essa emenda? Assim, a entidade tal precisa. Tem muita gente que precisa, muita. Mas tem muita gente que não tem os requisitos, não tem as qualificadoras para receber esse dinheiro. Então você manda o dinheiro e esse dinheiro volta. Eu mandei acho que 10 mil para o asilo em Afonso Cláudio. Eu fui questionado. Por que você está mandando dinheiro para o asilo em Afonso Cláudio? Porque tem 7 munícipes de Venda Nova que estão lá. Porque nós não temos asilo aqui no município. Eles estão lá sendo bem tratados, bem cuidados. Eu fui lá visitar, tá? Fui muito bem recebido pelo Tonoli, o Fih Tonoli. Conheci o espaço, assim, muito limpo, muito higiênico, muito bem cuidado. E não dei mais porque eu ia ter que tirar de outros locais. Mas ali está a motivação. Então, às vezes a pessoa fica sabendo que teve uma publicação de emendas. Porque esse cara está mandando dinheiro para Afonso Cláudio, é porque ele é de lá? Tá vendo? Não, gente. É porque amanhã você que está nos ouvindo pode ter necessidade de usar aquela casa. Ou você, um familiar seu. E se a gente deixar morrer, quando a gente precisar, a gente não vai ter. Sim. Então, teve o vereador Yuri que também contribuiu lá, porque também reconheceu, né, a necessidade lá desse estabelecimento lá de receber essa cooperação por parte do nosso município, né? Maravilha. Então, naquela data, no dia que eu fui lá, tinha 7 idosos internados lá. E tem pessoas que são acamadas, pessoas que são doentes, entre outros. Tem vários quadros, tem pessoas que são ali abandonadas pela família, tem pessoas que não têm parente nem cuidador, mas que é munícipes nossos, né? Sim. Então, fica aí alguns detalhes. Então, só complementando, Axel, eu vou definir uma data, vou fazer uma postagem uns 15 dias antes e vou replicar, vou turbinar, convidando quem quer saber um pouquinho do mandato para ir lá. Parabéns por essa atitude. A gente faz um resumo. Aqui o que aconteceu em fevereiro, março, abril. As pautas foram essa, porque tem indicação, o que você gostaria, né? Às vezes você tem um projeto de lei, vai ser aquele momento para você levar assim, eu tenho essa ideia aqui, assim, dá para ser? Vamos botar no papel. Isso aí. Vamos botar no papel. É importantíssimo isso. É uma extensão da sua vida. E se você, como ele disse, está falando de política. Se a gente não falar de política, as pessoas vão fazer política por nós. É a base. E às vezes a gente vai ter que viver coisas que a gente não merece. Sim. Por causa dos outros, por causa das nossas escolhas. Então, principalmente os jovens aí que estão nos ouvindo, são as pessoas que não estão nos substituindo. Com certeza, mais qualificadas. São pessoas que têm, às vezes, uma visão de mundo diferente. Você precisa ser parte da política. Não deixe as pessoas definir a sua vida, né? É porque a política ela tomou uma imagem ruim, né? Onde não é. Depende, né, de como você lidar com isso. E ser igual o Assis falou, saber ouvir, saber interpretar. Sim. Conhecer das informações, né? Sim. E às vezes hoje a gente vê hoje, a gente tem assim, muitos políticos ruins, péssimos, que usam aquilo ali só como um cabide de emprego para receber um pagamento, né? E às vezes a gente mete o pau no cara. E nem sempre a gente vai ter razão. Olha, se você está falando que meter o cara e quem está fazendo errado a gente não tem razão, estou falando. Porque às vezes você que é muito melhor que ele, você nunca quis colocar seu nome à disposição. Sim. Quer ficar ali, né, de braço cruzado, vendo as coisas acontecer. Porque quando está do lado de cá não é fácil. Tem gente que liga para você 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, é mensagem sábado, domingo, é feriado. E se não é você que está pedindo,
A outra pessoa que está pedindo não sabe. A outra pessoa vai falar, não, eu lhe mandei uma mensagem para ele, eu tive retorno. Como pode acontecer o contrário, de acordo com a pessoa que você às vezes manda um oi, manda uma mensagem, uma demanda. Não tem nenhum retorno, né? Não tem retorno, né? Então às vezes a gente culpa os maus políticos por culpa da gente mesmo. Né? O mal culpado é a gente de, às vezes, manter ele na inércia, de querer ir lá votar em branco. Vota numa pessoa que você acha ele, que você pode brigar com ele, você pode cobrar dele, que ele vai te ouvir. Quando a gente fala brigar, não é questão de agressão, não, gente. É questão de, às vezes, questionar algumas coisas que estão acontecendo, de ter uma satisfação, de ter um retorno. A gente deixa claro que tem gente que acha que o vereador tem poder de chegar na prefeitura e mandar calçar a rua, mandar limpar um bueiro, mandar limpar uma estrada. Não, a gente faz a indicação pedindo. Agora, lá, a equipe vai definir quais são as prioridades para poder atender. Tá? Por mais que a gente queira, que a gente acha que é importante, que eles são super importantes, a gente depende deles para que esse atendimento ocorra, né? Maravilha, Cis. Então a gente encerra esse podcast agradecendo você por ter vindo aqui, contar a sua história, contar projetos que você tem, sonhos, metas. E eu aproveito para perguntar, é tão difícil assim participar de um podcast? É tranquilo, não é? Não, é tranquilo, é um bate-papo. Tranquilo. Né? E outra coisa, né? O interessante é que não vem nada programado. Não tem nada programado. Tem pergunta em folha, não tem treinamento antes. É cara crachá, né? Isso aí. Cara crachá. É um momento, eu falo, que todo mundo deveria usar para contar a sua história, porque é tão bom a gente relembrar o nosso passado, né? Ver de onde a gente saiu, até onde a gente chegou. E, obviamente, quem é empresário divulgar o negócio. Querendo ou não, todo mundo empreende. Hoje o Assis está tecnicamente empreendendo. Né? Você está na política, é um empreendimento. Você ser policial é um empreendimento. Tudo é empreender, tudo é conhecimento, tudo é você mostrar para as demais pessoas os nossos objetivos, o que a gente quer fazer, no que a gente acredita. Correto. Interessante, Alex, só te cortando, te peço desculpa. Fica aí, né? A gente usa a vida que não foi fácil, porque quem está lá, às vezes você vê você passando fardado, ou você lá na vereança, fala, pô, o cara nasceu vereador, o cara nasceu sargento. Não, até chegar ali não foi lá grande vitória, mas teve que ter ali um esforço grande. A gente tem que se abdicar aí de coisas que a gente gosta. Eu gosto de balada, gosta de forró, gosta de pagode, gosta de barzinho. Se você quer alcançar seus objetivos, principalmente você que é jovem, você vai precisar de abrir mão de pelo menos parte desse tempo. Você não pode deixar que às vezes esse lazer, né, se torne prioridade na sua vida. Você vai ter que usar ali, tivemos aí a prova da prefeitura. Sim. Quem estudou, às vezes vai entrar ali, vai se efetivar e cria uma estabilidade por muito tempo, o resto da vida, até achar uma coisa melhor. Sim. Agora, quem ficou na balada aí, nos rock, achando que ia passar na sorte, pode acontecer. Mas é difícil, tá? Mas é mais difícil, né? Então fica aí uma dica, abra a mão do lazer, às vezes de meia hora de sono, crie rotina. Assim, você falou que você foi o segundo colocado na prova da polícia. Fui. Mas eu tinha tempo para festa? Não. Era uma horinha de estudo todo dia. Todos os dias. Passei na primeira prova da polícia que eu fiz. Mas antes de saber que a prova ia acontecer, eu já estava estudando. Era uma hora por dia. Quando saiu o concurso, nós passamos a fazer grupo de estudo, porque não tinha hoje aí um Google que você joga ali, você acha tudo que você quer. Isso eu falo você tinha aquelas Barças que você tinha que encher um carrinho de mão de livro para você demorar meio dia para achar conteúdo que você precisava de estudar. Então hoje assim, está muito mais fácil, muito mais prático. E o seu tempo é agora, você que é jovem, é agora. Se você quer ter ali seu carrinho, quer ter sua moto, quem vai abrir as portas para você é o estudo. O estudo, eu não tive lá grandes estudos, não posso colocar ali, mas foi que abriu a porta para mim aí, né? E fez eu melhorar de uma situação para uma muito melhor, muito mais confortável hoje. Então, fica esse insight, né? Para quem sonha aí em mudar de vida, né? E a gente sempre fala muito aqui sobre empreender. Porque quando você empreende, não é só a sua vida que você está mudando, tá? São pessoas que vão trabalhar junto com você, da sua família, até da cidade, né? Até da cidade. Imagina uma cidade sem nenhuma empresa aberta, como que seria? E aí eu falo que hoje os empreendedores juntos com os vereadores e prefeitos têm
força para mudar o destino de uma cidade e até do país. Vamos mudar. Né? E a gente vê hoje, só não pode falar igual rádio. Fica à vontade. Desculpa. A gente tem aí hoje um tema que é muito falado nas mídias, em rede social, que é a questão da violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Deixar claro que nós não estamos inertes diante dessa situação. A gente também tem dado a nossa contribuição. Eu consegui lá, juntamente com meus colegas vereadores, os hereges, a gente aprovar lá uma lei onde as mulheres vítimas de violência no município de Venda Nova do Imigrante, elas podem realizar o concurso sem ter que pagar ali a inscrição. Bacana. Para que ela possa ter ali condições de se restabelecer na vida, que a gente sabe que em muitos casos o provedor é o próprio agressor. Tá vendo? Se a mulher não tem de onde tirar, ela vai continuar naquela situação ali, até Deus sabe quando. Presa naquele destino, né? Eu quero agradecer também o Pedro Rigo, do Sebrae, agradecer a minha amiga Nayara, aqui do Senac, o presidente da Câmara, o Sandro Filete, onde eu trouxe para a nossa Câmara, também saindo da inércia, uma parceria com essa instituição que eu acabei de mencionar, onde será realizado aí cursos para as mulheres vítimas de violência doméstica, não só do município de Venda Nova, a prioridade é as vagas para o município de Venda Nova, mas as mulheres que às vezes moram na Fazenda do Estado, moram ali em Pedra Azul, moram ali lá no Indaiá, queiram participar, elas também poderão participar. Serão 100 vagas aí desse ano 2026. Então você que às vezes é vítima de violência doméstica, a gente não vai mandar você ligar para lá e falar, eu sou vítima de violência, eu quero participar. Não. Já tivemos a reunião com o Tenente Porcino, a Cabo Marina, a Patrulha Maria da Penha, a doutora Lorena, da Delegacia da DEAN, a Delegacia da Mulher, o doutor Carlos Henrique, que é o delegado lá, chefe, tivemos também com o CRAS. Eles, nos momentos de visita, eles vão estar te qualificando, te informando, olha, tem esse curso, você tem direito a fazer. Se você tiver direito, você já vai preencher um Google Forms, ou eles já vão mandar a sua inscrição direta. Você não precisa falar, olha, eu sou vítima, e sabe que você também constrange a pessoa, dói, e a gente percebe que nós temos esse caso aí de violência entre ricos, classe média, entre pessoas menos favorecidas, temos lá negros, brancos, indígenas, não tem um público... Todas as classes. Todas as classes. Então, fica aí também esse alerta, quando esse curso chegar para você, pode ter certeza que você não vai ser exposto. A gente não está fazendo curso aí para te humilhar, né? Ou para te desmerecer, ou para colocar você numa situação de ridicularização. Não. A gente está fazendo um curso que a gente entende que você precisa de uma oportunidade para tocar a sua vida sozinho. É isso aí. Para ter ali autonomia, né? Eu tenho casos aqui, eu fiz a Patrulha Maria da Penha em Conceição e Venda Nova por muitos anos. A gente tinha vítimas que veio da Bahia, veio do Rio, não tem um parente, não tem um familiar, não tem a quem recorrer. Sim. Então daí que a gente vem com esse olhar voltado também para essas vítimas, aí, algo que está assim, muito presente no nosso dia a dia, né, Axel? Agora, prometo parar de falar, o Axel vai deixar lá às vezes, o contato, tá liberado. Para quem quiser, às vezes, mandar um oi, buscar mais informação, tá? Pode mandar um oi lá, que lá eu vou ser assim, bem direcionado à sua realidade. Maravilha. Então a gente agradece novamente você ter aceitado esse convite. Foi muito bom a gente contar a sua trajetória, os seus projetos. O tempo, infelizmente, ele é escasso, mas a gente vai ter outras oportunidades. Estou à disposição. Tá? E quem se sentir à vontade também, tiver uma história, tiver um projeto e quiser vir, tá? O momento é para esse. É para isso. É para contar a sua história e os seus projetos. Um abraço a todos. Obrigado, gente.